Se você só tem hábitos positivos que te levam para um lugar melhor e não tem nenhum hábito que precisa ser mudado, você não precisa assistir esse vídeo até o final. Mas se você quer melhorar algum hábito, seja financeiro ou de qualquer outra área da sua vida, esse livro é muito interessante. O livro O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, ele explica sobre o que é um hábito. Já parou para pensar nisso? O que é um hábito? Como formar um hábito? Como transformar um hábito? Ele explica que hábito é formado por uma deixa, um gatilho, algo que provoca uma rotina para você conseguir uma recompensa. É sempre esse padrão, deixa ou gatilho, né? Como você quiser chamar, rotina, recompensa. Como os hábitos se formam? A repetição cria um loop neurológico. A deixa é o gatilho, a rotina é o comportamento, a recompensa é o que o cérebro deseja. Quando você quer, quando você come o chocolate, por exemplo, você anseia por ter aquele sensação de prazer quando você come o chocolate, aquele gostinho na boca, para recompensar você pelo dia cansativo que você teve. Mas com certeza teve uma deixa, teve um gatilho. Você foi comprar pão no supermercado e passou em frente ao corredor dos chocolates. E aí, como você teve esse gatilho, e você já fez isso 1 milhão de vezes, você criou a rotina de pegar o chocolate. Buscando o quê? Aquela sensação de alívio do estresse do dia cansativo que você teve. É assim que funciona. É assim que funciona o hábito. Por isso, os donos de supermercado, sabendo disso, colocam os chocolates na frente. Colocam os chocolates mais próximo do caixa. Para se você esqueceu de pegar o seu chocolatinho, na hora de passar o seu cartãozinho, você vai comprar seu chocolate. Como mudar um hábito? Você mantém a deixa, você mantém o gatilho, muda a rotina e deixa a recompensa. O problema é a rotina de comer o chocolate. O problema é a rotina. Você tem todo o direito de se sentir muito cansado e buscar um conforto em casa no seu dia. Mas você pode comer uma banana, uma maçã, uma outra coisa. Não necessariamente o chocolate. Hábito angular ou hábito mestre. Alguns hábitos influenciam vários outros hábitos. Então, se você começa a ter o hábito de fazer exercício físico, você provavelmente vai começar a comer melhor, dormir melhor, estar mais focado para suas atividades, estar mais focado para o seu trabalho. Um hábito influencia como você faz em todas as áreas da sua vida. Isso é muito legal. Pessoas, na sua vida pessoal, você consegue mudar hábitos pessoais com consciência do ciclo. Então, aquilo que você quiser mudar na sua vida pessoal, você consegue com a consciência do ciclo, entendendo, prestando bastante atenção nisso que eu falei. Qual é o gatilho? Qual é a deixa? O que desperta você a fazer essa rotina? Muda apenas a rotina. Mantenha a deixa. Mantenha a recompensa. Ele fala também sobre empresas. Muitíssimo interessante. Ele fala sobre uma cultura em uma empresa. Mais precisamente, um exemplo que me chamou a atenção numa estação do metrô. Nessa estação tinha-se a cultura de um setor, ou as pessoas de um setor, não chamarem a atenção do outro setor. Cada um, cada um. Essa era a cultura ali do metrô. De forma que teve um pequeno princípio de incêndio. E as pessoas viram, mas não falaram nada. Porque afinal de contas, estava fora do limite. Era do outro setor, era a responsabilidade do outro setor. E a cultura naquela estação do trem
era essa. Então, várias oportunidades de falar para evitar o incêndio, mas nenhuma dessas oportunidades foram usadas, porque as pessoas tinham o hábito de cada um. Não vou falar sobre esse princípio de incêndio com o outro setor, porque ele vai achar ruim. E todos pensavam dessa forma. Esse era o hábito. Esse era o hábito. Já tinha muitos anos que esse hábito estava enraizado ali na empresa. Por isso, infelizmente, muitas pessoas foram mortas nesse dia por causa desse incêndio. Porque o hábito ali naquela empresa não era um hábito saudável para a segurança da empresa. Muito legal esse exemplo. E muito triste, é claro, o incêndio que matou várias pessoas. Ele dá um exemplo também sensacional sobre os hábitos na sociedade. Ele mostra o quanto nós somos influenciados pela nossa rede de amizades. Tem uma pessoa chamada Rosa Parks. Essa pessoa era uma senhora negra nos Estados Unidos que era muito bem relacionada ali com a comunidade negra da cidade dela, em Montgomery, acho que é assim que se fala. Então, um belo dia, havia uma lei, né, nessa época da segregação racial, onde as pessoas negras sentavam atrás, os bancos da frente eram para os brancos. Então, essa pessoa, Rosa Parks, ela foi presa nesse dia, porque ela sentou no banco da frente e se recusou a sair, algo do tipo, e gerou uma grande revolta na comunidade negra local, onde um pastor foi pressionado para ceder o espaço da igreja dele para que as pessoas negras fizessem uma reunião para falar sobre esse assunto. O pastor, a princípio, nem queria mexer com isso, mas ele foi pressionado e a comunidade negra, como conhecia a Rosa Parks, ela acabou pressionando o próprio pastor. Esse pastor nada mais era do que Martin Luther King. Acho que você já ouviu falar. E o que vem depois disso é só história. Então, as pessoas elas se uniram por causa da Rosa Parks. As pessoas elas se compadeceram por causa do que aconteceu com ela. Acontecia com todo mundo ali, mas não gerava revolta. Aconteceu com Rosa Parks e de repente fez um boom. A comunidade explodiu. E o que é importante falar sobre essa história é o seguinte: Martin Luther King Jr. ele foi responsável por uma mudança no hábito das pessoas. Aconteceu uma situação onde jogaram uma bomba na casa dele. Ele saiu correndo no meio do culto. A esposa dele estava lá, mais o filho dele. E sabe o que aconteceu? As pessoas elas começaram a brigar. Tinham dois policiais brancos lá naquele dia. E todo mundo muito ressentido por causa daquilo que aconteceu. O pastor Martin Luther King uma vítima. Mas as pessoas queriam bater nos policiais. Então o policial pediu ajuda e ele ofereceu ajuda. E ele, a partir daquele dia, estabeleceu um padrão de que os negros não iriam mais pagar o mal com o mal. Iam, quer bater nessa cara? Te ofereço a minha outra. E ele mudou aquele comportamento, mudou aquele hábito. Daquele dia em diante, muitas outras pessoas fizeram a mesma coisa que ele fez nesse dia. Ele criou um hábito na comunidade negra naquele dia, onde as pessoas, quando eram perseguidas, ofereciam o outro rosto, a outra face. Ele criou um hábito. Ele criou um hábito em milhões de pessoas. E as pessoas não mais queriam bater nos brancos, mas envergonhavam eles pelo seu coração bondoso. Então, esse livro com certeza me trouxe bastante coisas para acrescentar na minha vida, onde qualquer hábito que eu quiser mudar, eu vou identificar o gatilho, mudar a rotina, identificar também a recompensa. E aí, gostou desse vídeo? Se inscreve,
curte esse vídeo, comenta, compartilha. Até semana que vem.